Olá pessoal, a aula de hoje vai ser a respeito do gênero conto. Nós vamos estudar então a semana número 3 do PET, tá? Então hoje nós vamos conhecer as principais características do conto. Nós vamos ser breves, porque nós temos que nos concentrar nas características principais desse gênero textual, tá? Mas eu garanto para vocês que tem muitos detalhes que valem muito a pena a gente estudar no futuro a respeito desse texto, tá? Vamos lá, o que é o conto? O conto, em primeiro lugar, gente, é um gênero literário. O que significa que ele seja um gênero literário? Que ele tem características artísticas e estéticas. Ou seja, ele tem uma função social definida dentro da sociedade, mas artístico, sabe? O lugar do conto, ele é dentro da arte, dentro da literatura, ok? Então, o conto, ele não é um texto meramente informativo ou meramente injuntivo, ou seja, ele não serve para poder, como notícia, entregar apenas uma informação para o nosso leitor. Nem muito menos como uma carta de reclamação ou abaixo-assinado que pretende pedir, solicitar ao leitor que faça alguma coisa, tá? O nosso conto, ele é uma história, e uma história bem desenvolvida a respeito de alguma coisa, que pode ser tanto completamente fictícia, quanto também verossímil. Qual que é a diferença de uma história fictícia para uma história verossímil? A história fictícia ela é completamente inventada, ou seja, ela não tem como objetivo ter um diálogo com a realidade direto, enquanto que o texto que é verossímil, ele tem uma semelhança muito grande com a realidade, ou seja, todo conto não é todos os contos, anotem isso, todo conto não é completamente verdadeiro. Ele pode ser completamente fictício ou parcialmente fictício. E aí, ao ser parcialmente fictício, ou seja, verossímil, ele se aproxima da realidade, de maneira que dialoga com ela, mas ele tem seus elementos ficcionais, tá? Então, chegamos agora à segunda característica importantíssima sobre o conto, tá? O conto, eu acredito que muitos de vocês já devem saber disso. Ele é um texto narrativo. O que é um texto narrativo? É um texto que contém como característica principal a passagem de tempo. Não, mas não só isso. Ele tem essas características aqui, ó. Ele tem um narrador, que pode ser em primeira ou terceira pessoa. Daqui a pouquinho a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Ele tem um enredo, ou seja, ele tem um roteiro, ele tem uma história, ele tem uma apresentação, ele tem um conflito, ele tem um clímax e ele tem um desfecho. Daqui a pouquinho também a gente vai ver mais sobre isso. Ele acontece, como eu falei, sobre um tempo. Ele é limitado a alguns acontecimentos. Aqui, pessoal, vem uma das coisas mais importantes sobre o conto que o diferencia de outros gêneros narrativos. O conto, ele é limitado dentro de um espaço e de um tempo específico, tá? Porque o conto não é muito longo, mas não é muito curto também. Texto curto, mas curto mesmo, narrativo, se chama anedota. Mas nós temos alguns que são um pouco maiores, que são as crônicas. A gente tem aquele que é grande, que tem capítulos e capítulos e capítulos, que é chamado de romance. A propósito, já fiquem sabendo que romance, dentro da literatura, não é necessariamente uma história de amor. É um texto narrativo dividido em capítulos, tá? E aí, o que é interessante da gente perceber é que o conto está aí no meio do caminho. Ele não é nem muito longo, mas também não é muito curto. Ele tem um desenvolvimento interessante, a gente consegue conhecer bastante sobre os personagens, mas a gente não entra em tantos detalhes quanto o romance faria. Nem é tão curto quanto a crônica, por exemplo, a anedota. A propósito, apenas um parênteses, existem subcategorias dentro do conto, em que ele vai ser ainda menor, chamados de mini-contos, microcontos ou nanocontos.
um dia desse, quando a gente tiver mais tempo, a gente vai estudar os microcontos e os nanocontos, porque eles são uma delícia de fazer, tá bom? E desafiadores, por serem tão curtinhos. Além disso, obviamente, por ser um texto narrativo, o nosso conto ele tem personagens. E esses personagens, assim como o tempo é limitado e o espaço também é limitado, eles também são limitados. Os personagens são pouquinhos, tá? Normalmente são limitados a protagonista, antagonista e alguns coadjuvantes. Não tem muitos personagens como se fosse num filme da Marvel, Vingadores, por exemplo, que não tem nem espaço de tela para todos os personagens terem o próprio destaque. Dentro do conto, a gente vai dar atenção normalmente a um ou dois personagens e por aí vai, tá? Se você tá lembrando dos contos de fada, você tá certo, porque os contos de fada são contos, como o próprio nome diz. Mas o conto de fadas, melhor dizendo, se você for pensar, tem pouco personagem. João e Maria, 2 protagonistas. Cinderela, um só. Uma, no caso. Chapeuzinho Vermelho, uma protagonista. Um grande antagonista, um ou outro coadjuvante, tá? No caso, eu consigo pensar aí só na vovozinha, no caçador e na mãe do Chapeuzinho. Então, conta assim, sabe? De uma maneira geral, não só os contos de fada. Eles são reduzidos aí a poucos personagens, um tempo limitado, um espaço limitado. Lembrem-se disso sobre o conto, que é super importante, tá? Vamos passar para o próximo tópico. Normalmente, pessoal, o conto é um texto escrito, tá? Por que é importante dizer isso? Porque existem narrativas que são orais. Qual é o maior exemplo delas? Filmes. Filmes são narrativas. Porém, são narrativas visuais, verbovisuais e orais. Tá? O conto é escrito. Existe um gênero textual chamado videoconto. Inclusive, meu sonho é a gente trabalhar em sala de aula esse gênero e vai ser muito divertido, tá? Garanto para vocês. Quem sabe um dia desse a gente vai ter tempo. Mas o videoconto, ele é uma espécie de um conto, só que em vídeo. Mas normalmente o conto ele é escrito, tá? Portanto, é um texto verbal, ok? Beleza, continuando então. Outra coisa, sobre o que se escreve num conto, isso é muito importante, pessoal, muito importante. O conto não aborda qualquer assunto, não, tá? Ele basicamente aborda qualquer coisa, mas essa coisa tem que estar relacionada a problemáticas do ser humano, tá? Lembrem-se sempre dessa questão porque ela é tão importante. O conto é um texto que reflete sobre os problemas que o ser humano passa, tá? Já vai anotando na sua cabecinha uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Não existe narrativa, seja ela conto ou não, sem um problema para ser discutido. Às vezes ele é resolvido, às vezes não. Mas toda narrativa gira em torno de um problema, de uma questão, de um argumento. E aí, o conto é especialista em discutir questões humanas. E daí surgem vários tipos de conto dependendo do tema que ele aborda, tá? E aí, quer ver a lista de tipos de conto que eu vou colocar aqui para vocês? Prepara aí que vocês vão cair para trás. Olha só, que tanto de tipos de conto que a gente tem. Eu vou arredar aqui a minha janela aqui, só um pouquinho, para poder vocês conseguirem ver direitinho. Ah lá, ó, fui lá para cima agora. Temos então, pessoal, vários tipos de conto. Eu não vou me demorar aqui em cada tipo, tal, até porque senão a gente vai ficar aqui a aula toda, tá? Mas eu só quero mostrar para vocês que existem vários tipos de conto. Se você quiser dar um pause nesse vídeo agora para ler os tipos de conto, fique à vontade, tá? Daqui a pouquinho você continua. Então, ó, pausa para poder você pausar e ler essa lista. Ok, acabou a pausa. Então, pessoal, nós temos todos esses tipos de conto. Conto infantil, conto de investigação policial, que é o meu favorito a propósito. Sou viciada em ler esse tipo de conto. E sabe quem que é o maior
personagem de contos policiais que existe? Sherlock Holmes, tá? Um dia desse nós vamos estudar. Sherlock Holmes vai ser muito legal. Contos de suspense, de terror, que falam sobre medos de uma maneira geral, que é problema maior do ser humano do que os medos que ele sente. Pois é, sobre isso. Os contos aqui de terror vão falar. Temos os famosíssimos contos fantásticos de fantasia, ou seja, e os contos de fada, que vão falar sobre uma realidade completamente diferente, uma realidade paralela com suas próprias regras, completamente diferente do nosso mundo. Tá? Nós temos também contos de aventura, que tem um herói que vai viver a sua jornada e vai conquistar uma série de coisas com essa jornada. A gente tem um conto psicológico em que poucas coisas exteriores realmente acontecem, mas o problema, a narrativa toda, se desenvolve aqui, ó, na cabeça do protagonista. E nós temos uma história sobre como alguém pensa, sobre como alguém concebe o próprio mundo e dos problemas relacionados a isso. Tem muitos contos que abordam um assunto muito interessante e muito problemático na atualidade, que é a questão da loucura ou da saúde mental em si, tá? E aí, o conto, ele vai abordar muito aí essa questão psicológica, tá? Temos contos de ação em que nós temos aí, ó, tiro, porrada e bomba, que vai ter muita pancadaria, vai ser uma loucura, vai ter muitas cenas de ação, cenas físicas e por aí vai, tá? Temos contos emocionais, que são aqueles contos de amor ou de histórias de amizade, sabe? Em que a gente conta a relação das pessoas como o principal assunto. Tá? E por fim a gente tem os contos religiosos e os contos mitológicos, que são temas que têm intervenção divina, são contos que vão ter uma intervenção, uma disputa de bem e mal constantes. Vai ser um conto que vai falar sobre a criação do mundo para diversos povos diferentes, ética, moral, bom comportamento e por aí vai. Ufa! Que lista, né? Pois é, a gente poderia estudar por muito tempo todos os tipos de conto, pessoal. E saibam que esses assuntos, tipos de conto, vão voltar em toda a sua história, em todo o seu trajeto escolar, tá bom? Agora sim, vamos continuar para o próximo slide, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho a minha cara aqui, ó. Eu vou deixar assim para você tirar um print, tá? E depois anotar isso aqui no seu caderno. Se você quiser pausar o vídeo também é uma boa hora para poder você anotar essas coisas no seu caderno, tá bom? Então, vou fazer a minha contagem de novo, de 1 até 3, para você pausar o seu vídeo. Acabou. Vamos lá. Vamos para o próximo tópico. Vou ver se eu continuo aqui no cantinho da tela e ver se fica bom, tá? Vamos lá. Agora, pessoal, eu quero que vocês deem uma olhada comigo num tipo de questão aqui do conto que vai ser muito interessante também, que é a estrutura desse meu conto. O conto, pessoal, ele tem algumas partes, tá? E essas partes, elas norteiam o acontecimento que vai ser narrado. Lembra que eu falei anteriormente que o conto sempre tem, aliás, toda a narrativa, não só o conto, tem como tema principal um problema humano? Pois é, como que esse problema vai aparecer, como que ele vai se desenrolar e como que ele vai terminar é o que a gente chama de estrutura do conto, tá bom? O conto, ele é dividido em 4 grandes partes, tá? Essas 4 grandes partes a gente pode chamar de apresentação, conflito, clímax e desfecho, ou então de introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, ou ainda de apresentação ou introdução, conflito ou complicação, ou desenvolvimento, clímax e desfecho, que também pode ser chamado de conclusão, esqueci de colocar ali, tá? O que acontece? O conto,
ele vai passar por essas partes que vão nortear aí os acontecimentos. Aqui eu fiz um pequeno plano cartesiano, porque, né? Por que não, no caso? Para poder vocês acompanharem aqui comigo a trajetória aqui do conto em relação ao tempo que se passa e ao nível de tensão, de acontecimentos e de, por que não, ansiedade por parte do leitor. Deixa eu explicar isso melhor para vocês, o que é a tensão dentro da narrativa. A narrativa sempre vai contar um problema, né? E aí esse problema vai escalando, 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 escalando. Sabe quando você vê um filme, ou você lê um livro, ou até mesmo um conto, e você vai ficando tenso com o que está acontecendo? E você começa a ficar na sua cadeira, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que vai acontecer? Fulano vai morrer, sai daí, sai daí. Filme de terror a gente fica assim, ai meu Deus, esse fulano vai se estrapar todinho e vai acontecer o fim do mundo, é agora, é agora, é agora. E meio que a vida só continua. Pois é, e aí é disso que nós estamos falando em termos de tensão. Em momentos diferentes, a narrativa vai ter também níveis de tensão diferentes. Então vamos lá. Na apresentação, como que vai ficar o nosso nível de tensão? A tensão, pessoal, dentro da apresentação, ela é bem baixa. Então eu coloquei aqui, ó, a tensão tá aqui, ó, lá embaixo. E enquanto está durando a apresentação, esse nível de tensão é baixo. Então o tempo vai passando, enquanto que os personagens são apresentados. O tempo, o espaço e a história em si, o enredo, é apresentado. Olha, leitor, você vai ler a respeito de fulano, fulano e ciclano, tá bom? E é assim que vai durando aqui a nossa narrativa, tá? Aí depois começa o problema. Quando a primeira quebra de expectativa acontece, normalmente ela começa assim, ó, de repente, e então, repentinamente, tal coisa acontece. Então aí, o nível de tensão sobe, tá? Ao subir o nível de tensão, começam uma série de acontecimentos que vão se sequenciando, formando o nosso conflito, tá? Aqui não tá aparecendo o meu negocinho todo. Ah, agora sim. Deixa eu deixar ele assim. Pera aí, gente, que eu tô mexendo na tela e tá aparecendo essas coisas pra vocês. Até, então, o nosso conflito se formar completamente, tá? Durante o conflito, vários acontecimentos vão rolando. E o nível de tensão vai subindo gradativamente. Às vezes um pouco mais baixo, às vezes um pouco mais alto, mas sempre em crescente, tá? Até que a gente chega num momento mais tenso aí da nossa narrativa, que é quando a gente já tá assim na cadeira morrendo de medo ou então morrendo de ansiedade ali para a gente entrar no nosso famosíssimo clímax. Clímax é o momento mais esperado da narrativa, que é quando a gente não sabe exatamente o que vai acontecer e a gente espera que qualquer coisa irá se desenvolver a partir dali, tá? Depois do clímax, nós temos o desfecho. Depois, com o desfecho, a tensão cai. Afinal de contas, a partir daquele momento, o problema é resolvido, ok? Então, lembre-se, na apresentação, nós temos a apresentação dos personagens, do tempo e do espaço. No conflito, a gente tem o desenvolvimento do problema, as complicações desse problema, até chegar no momento de tensão máxima, em que o problema parece que não vai ser resolvido, até que no finalzinho desse momento, o problema é resolvido. E às vezes ele é resolvido de uma maneira muito boa e às vezes é um final bem ruim, ou então não tem um final muito feliz ou completamente diferente daquilo que a gente imaginava. Então, solução de problema é fim da história. Mas às vezes o problema em si
não é resolvido da maneira como eu, leitora, imagino, tá bom? Então, é assim, gente, que um conto funciona, beleza? Então, para poder a gente finalizar essa parte aqui, eu só quero que vocês imaginem aí uma história que você conhece, um filme que você conhece e tente imaginar se ele passa por esses momentos todos aqui. Eu aposto que sim, justamente porque as narrativas, elas passam, na sua maioria, tem exceções, mas depois a gente vê a exceção. Primeiro vamos ver a regra. As narrativas, elas vão passar por esses momentos aqui todos, tá bom? Vamos lá. Então, ok, vamos passar para o nosso próximo tópico. Ok, agora lá vai Marina passar a apresentação dela para o outro lado. Ficou estranho. Espera que eu vou consertar. Aí, ó, agora ficou bom de novo. Enfim, pessoal, então agora a gente vai ver um pouquinho sobre os personagens. Os personagens da nossa narrativa, eles vão ser divididos basicamente em 4 grupos. Nesses 4 grupos, a gente tem algumas outras nuances que a gente vai ver posteriormente, tá? Mas o principal que a gente precisa perceber é que tem personagens com as suas respectivas funções, os seus respectivos lugares dentro da narrativa. E que lugares são esses? No caso, é o lugar de protagonista, de antagonista, de coadjuvante e de personagens secundários. O que é um personagem protagonista? É o personagem principal ou personagens principais. Às vezes uma narrativa possui 2 ou até mais, se nós estivermos falando, por exemplo, de Vingadores, personagens principais, tá bom? Dentro do conto, a gente normalmente tem poucos personagens principais, tá? Na maioria das vezes é um só, mas pode ser até 2 aí, e normalmente são pessoas, mas em alguns contos a gente tem alguns outros seres como personagens principais. O que vocês não podem confundir aqui é o conto com, por exemplo, a fábula. A fábula tem animais como personagens principais que assumem características humanas, como falar, andar em 2 patas, sendo que ele é um quadrúpede, e usar roupas, por exemplo, ou é mesmo ir para o céu e para o inferno. Tá? Então, os personagens, de uma maneira geral, dentro dos contos, eles são seres humanos, ou então, se eles forem animais, eles não vão ter essas características humanas, tá? Existe um conto do Machado de Assis, um dos nossos grandes contistas brasileiros, contistas e romancistas, tá? Ele é realmente bom. O Machado de Assis, ele escreveu um conto chamado Miss Dollar, que é a história de uma cachorrinha que valia muito dinheiro. Então, enfim, continuando aqui. A gente tem também, dentro dos tipos de personagem, a gente tem os antagonistas. Os antagonistas, pessoal, nem sempre aparecem dentro de uma narrativa. Às vezes, a gente tem só os protagonistas, os coadjuvantes e os personagens secundários, sendo que o antagonista é o problema em si, tá bom? Às vezes, o antagonista é o próprio personagem principal, quando se trata, por exemplo, de um conto psicológico, tá? Depois a gente fala mais detalhadamente sobre isso. Importante que vocês tenham em mente que antagonista é o opositor do protagonista. Então, prestem atenção numa coisa. Muita gente tende a confundir protagonista com mocinho e antagonista com vilão. E uma coisa não está necessariamente ligada à outra. Pensa numa história que conta uma história que tem como personagem central um vilão. Por exemplo, Malévola. É um filme, eu sei, mas é uma narrativa. E ele tem a personagem principal é uma vilã. Então, quem que é o antagonista? É o mocinho, tá? Então, antagonista não é vilão. Protagonista não é mocinho. Protagonista é o personagem principal.
enquanto que antagonistas são os seus opositores ou opositor, tá bom? Coadjuvantes são aqueles personagens que auxiliam o antagonista ou então o protagonista, tá? Enfim, para ser coadjuvante é necessário que ele apareça várias vezes. Caso contrário, ele passa a ser um personagem secundário. O personagem secundário ele aparece apenas uma ou outra vez, ou seja, ele vai ocupar apenas um espaço bem secundário ali, que é só para poder preencher a cena. Imagine um mensageiro do rei. Ele só chega lá na cena e lê a mensagem. Acabou, foi embora. Ele não é coadjuvante, ele é secundário, tá bom? Então é assim que funciona o personagem secundário, o personagem coadjuvante, o antagonista e o protagonista. Vamos lá, prosseguindo. Nós temos também alguns tipos de tempo. Eu coloquei aqui os dois principais, porém, temos mais tipos de tempo. Afinal de contas, tempo é o elemento mais importante dentro de uma narrativa. Sem tempo, nós não temos narrativa, beleza? Então, nós temos dois grandes tipos de tempo, o cronológico e o psicológico. Ó, o tempo cronológico é aquele tempo externo, sabe? O tempo que é de horas, minutos, segundos, tá bom? Anos, séculos. Esse é o tempo que passa do lado de fora do personagem. Enquanto que o tempo psicológico, ele não tem as mesmas regras das horas, dos minutos, dos segundos. Ele tem a própria maneira de funcionar. Então, o tempo psicológico é o tempo que passa dentro da cabeça do personagem. Então, dentro de uma narrativa, eu posso ter narrado o tempo exterior, o tempo do lado de fora, enquanto que o tempo psicológico é aquele que passa do lado de dentro. Então, só para exemplificar como a situação do cotidiano, pensa uma aula que você gosta. Ela passa rápida, né? Uma aula que você não gosta passa devagar, certo? Essa impressão, ela é cronológica ou psicológica? Completamente psicológica. Então, se um personagem falar, parecia que eu estava há horas dentro daquela sala, mas na verdade se passaram 2 segundos. Oh, que vida cruel. Se a gente tiver isso, esse tempo é psicológico, tá? Agora, se for o personagem falando, quando eu tinha 2 anos, eu era assim, assado, aí eu cresci e com 20 anos eu me tornei X pessoa. Isso é o tempo cronológico. Facinho, não é? Pois é assim que funciona. Agora, gente, olha esse negócio que fica esquisitérrimo toda hora. Enfim, vamos lá. O que acontece? A gente tem também uma coisa super, hiper, mega importante a respeito da nossa narrativa, que é quem narra, né? Que é o narrador. O narrador, pessoal, ele tem uma série de características, eu até destaquei separado aqui para poder a gente não ficar confuso. Mas o narrador pode ter 2 focos. O foco em primeira pessoa, em que o narrador é um personagem, ou seja, ele conta a história com ele mesmo participando da cena. Eu estava em tal lugar, assim, assado. Nós estávamos em tal lugar, assim, assado. Esse foco narrativo em primeira pessoa é de um narrador personagem, que vai ser um espectador interior da cena, tá? Aqui ficou faltando falar a respeito aqui do tipo do personagem do tempo aqui, ficou errado. Deixa eu consertar aqui com vocês. Quem sabe faz ao vivo, no caso gravado. O personagem, o narrador, melhor dizendo, personagem, ele participa diretamente da história. E faz parte dela. Tá? Então, no caso do narrador
Quando ele é um narrador personagem, ele participa diretamente da história, porque ele faz parte dela. Ele, muitas vezes, ou ele é o protagonista ou ele é um coadjuvante, tá? Tem como ele ser o antagonista? Tem também. Agora, o mais comum é que seja protagonista ou coadjuvante. Agora, nós temos também o foco narrativo em terceira pessoa, que é quando o narrador não está presente dentro da história. Ele é um observador exterior. Ninguém vê esse narrador. Ninguém sabe que ele está lá. É como se ele estivesse do lado de fora, observando um mundo como ele é, tá? Então imaginem que meu mouse seja a narrativa e eu seja a narradora. Se eu for personagem, eu vou entrar dentro do meu mouse e vou observar as coisas de lá de dentro. Agora, se eu sou um narrador de terceira pessoa, com foco narrativo em terceira pessoa, eu estou do lado de fora, observando esse mundo, observando as coisas que eu vou narrar, tá? Agora, o foco narrativo em terceira pessoa se divide em dois tipos de narrador: o narrador observador e o narrador onisciente. Basicamente, eles são a mesma coisa com uma diferencinha básica. O narrador observador apenas conta aquilo que ele percebe, aquilo que ele vê que os personagens estão fazendo ou tentando fazer. Enquanto o narrador onisciente, ele é tipo Deus. E aí, como assim tipo Deus? Ele lê pensamentos, ele sabe o passado desse personagem, ele sabe o futuro que vai acontecer com esse personagem. Ele sabe tudo a respeito dele, inclusive aquilo que o personagem quer esconder, sabe? Então, o narrador onisciente, ele te conta tudo, até os pensamentos do personagem. Daí vem a palavra onisciente. Oni significa tudo, ciente, saber. Então, o onisciente sabe de tudo, até aquilo que está escondido como os pensamentos. O observador não. O observador, ele é só uma terceira pessoa. Ou seja, ele fala aquilo que ele vê, mas ele não consegue entrar nos pensamentos do personagem e tal. E não, muitas vezes não tem acesso ao passado desse personagem ou não consegue prever o futuro, tá bom? Então, se dentro da narrativa tem fulano pensou, narrador onisciente, tá? Agora, é isso, tá bom, pessoal? Então, nós encerramos a nossa aula por aqui. Nós acabamos de ver 3 características super importantes a respeito dos elementos narrativos, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios a respeito de narração. Teremos exercício do PET e teremos exercício complementar, tá bom? Pra gente conhecer bastante sobre a narração e a gente dominar bem esse assunto. Contem pra mim, me mandem mensagem, por favor, me dando um retorno dessa aula. Eu gostaria de saber se vocês entenderam, eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas, eu gostaria de saber tudo o que vocês acharam a respeito dela, ok? Um beijo pra vocês e até a próxima aula. Agora eu vou interromper aqui.